Agora a gente recebe aqui no estúdio o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes. Tem muito assunto para tratar com ele, obras de mobilidade urbana, a nova Zona Azul, outros assuntos também. Jorge, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia, Denison, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom dia. A CEMOB está à disposição. Denison? Pois é, Jorge, bom dia. Recentemente, vamos começar falando com um dado que a própria CEMOB divulgou pra gente. Recentemente a gente se deparou com a morte do motoboy Kelton por um atropelamento na Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, o retão de Manaíra. E nós do Portal T5 da Rede Tambal de Comunicação pedimos dados sobre multas por excesso de velocidade, infrações por excesso de velocidade no retão de Manaíra, mas ficamos surpresos porque nenhuma multa por excesso de velocidade no retão de Manaíra foi aplicada neste ano. No caso, eu pergunto ao senhor se não tivesse havido o atropelamento, o Juan, que é suspeito de ultrapassar sinal vermelho e ter atropelado o motoboy, ele estaria impune, no caso não teria sido aplicada a multa de excesso de velocidade, e por que ainda é frágil o quesito da aplicação de multas em João Pessoa? Olha, Denison, a explicação da ausência de multa por excesso de velocidade no retão, ela tem uma explicação bastante óbvia, porque nós não temos nenhum equipamento medidor de velocidade ali na Flávio Ribeiro Coutinho. Nós temos câmeras de vídeo monitoramento que podem, por exemplo, flagrar infrações de estacionamento irregular, de parada irregular, de fluxo contrário, mas nós não temos, certo, radar medidor de velocidade, né? Por essa carência num corredor tão importante da nossa cidade, que identificamos essa necessidade de colocação ali. Tanto é verdade que já iniciamos os estudos necessários, para que seja instalado o medidor de velocidade. A expectativa é que em 30, 60 dias a gente consiga concluir todo o processo e dotar a Flávio Ribeiro Coutinho de mais esse instrumento de vídeo monitoramento. Você, ao final do seu questionamento, também me pergunta, né, por que ainda é tão frágil, porque ainda essa cobertura da CEMOB ela não é total. Veja, é uma determinação do prefeito Cícero, da nossa gestão, a gente investir sim em vídeo monitoramento. Em janeiro, quando nós assumimos, eram 70 câmeras de vídeo monitoramento, hoje subimos para 85 e fecharemos 2021 com 100 câmeras de vídeo monitoramento. Ou seja, num intervalo de apenas 12 meses, nós estamos acrescentando quase 40% no número de câmeras da nossa cidade. Da mesma forma, o radar medidor de velocidade também será instalado, por exemplo, ali no Largo de Tambaú, quando fizermos a abertura do largo para a circulação em baixíssima velocidade. E, claro, passo a passo, de forma planejada, de forma programada, a gente vai tentar sempre gerar mais segurança viária. Embora alguns, de forma distorcida, de forma deturpada, entendam que tais equipamentos eles são servis para multas, eu discordo totalmente, porque eles são totalmente úteis para a segurança de todos os motoristas pessoenses. Uma das missões mais nobres da CEMOB é salvar vidas. Além de cuidar do trânsito, de planejar, de programar, de pensar a cidade, salvar vidas é uma das nossas missões. E obviamente que equipamentos como câmeras, como radares, eles são instrumentos e equipamentos importantes que a tecnologia nos socorre. Já tem prazo para a instalação desse monitoramento de velocidade no retão de Manaíra? Aproximadamente 60 dias, a expectativa é que estará instalado. Certo. Jorge, nesse ano o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana disse que manteve o valor da passagem de 2020, mesmo tirando o desconto de 15 centavos para quem fazia o uso do pagamento eletrônico. Com a proximidade de 2022, o ano novo está chegando. Já há algum reajuste estudado, pensado? Se sim, de quantos por cento? Qual o percentual de um possível reajuste na passagem de ônibus em João Pessoa? Sim, é verdade, né? Foi uma das grandes conquistas aí para a mobilidade urbana de João Pessoa no tocante ao transporte coletivo, foi a manutenção do preço da tarifa em R$ 4,15. O valor fixado pelo Conselho de Mobilidade é R$ 4,15 e assim
permaneceu, não sendo mais esse ônus para o cidadão, com tantos aumentos, combustível, energia, água, enfim, praticamente todos os insumos, cesta básica, e a tarifa do transporte coletivo, por um esforço da Prefeitura de João Pessoa, também do governo do estado, ele permaneceu. Ainda não há nenhuma discussão em andamento, né? Certamente será provocada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo. Ainda não nos debruçamos sobre a planilha técnica que é necessária para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu lembro que há um contrato de concessão firmado em 2011, né? Então, claro, com 20 anos de duração, estamos praticamente aí na metade desse contrato de concessão. E adianto que será uma discussão bastante pesada, justamente porque um dos principais itens que compõem a planilha de reajuste tarifário é combustível, né? E é público e notório que o diesel, que é o combustível utilizado pelos ônibus, sofreu aí sucessivos aumentos, né? Diesel, gasolina, álcool, enfim, todos, gás natural, todos os combustíveis sofreram um grande acréscimo. Então, a gente tem a obrigação de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? E sem dúvida alguma que pesará, né? Então, no momento próprio, isso será feito, né? A data base costuma ser janeiro, né, de todos os anos. Esse ano de 2021 especialmente, houve todo esse acordo, essa negociação, mantendo-se o preço da tarifa, mas no momento certo nós enfrentaremos aí com transparência. O nosso objetivo e determinação do prefeito Cícero: enfrentar com transparência, de forma pública, invocando a imprensa, convocando, Denison. Eu vou te dar um dado, né? Nós, pela primeira vez, nós convocamos o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, certo? Com 10 dias de antecedência, se a memória não me falha, na nossa reunião de maio. Ela foi aberta à imprensa, não foi realizada numa sexta-feira à tarde, às 17 horas ou vésperas de feriado, numa sala escondida. Ela foi pública, a imprensa teve acesso, houve a discussão. O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, ele é composto, por exemplo, por estudantes, um representante da rede pública, outro da rede privada. Eles apoiaram a decisão pela primeira vez na história, né? Então, a CEMOB, repito, vai colocar os dados na mesa de forma transparente, né? Se houve aumento nos insumos, certo? Se houver a necessidade, a gente, claro, vai tentar fechar a conta, fechar a equação, mas será uma discussão difícil, sim. Transparência é importante, é fundamental e é público, né? É um direito do cidadão saber de tudo que está acontecendo para negociação. Mas quando se fala em aumentar a passagem, o sindicato muitas vezes ele menciona que o índice de passageiros vem diminuindo ano a ano. Isso é notório porque também várias outras opções de mobilidade existem. Mas como fazer para o transporte público ficar mais atraente para o consumidor? Colocar ar-condicionado nos ônibus, por exemplo, é uma alternativa? Ou aumentar o número de linhas? Vamos lá. Se você me permite, eu quero colocar alguns números aqui para a gente entender a grande complexidade e dificuldade do momento atual. Antes da pandemia, se transportava em média aqui em João Pessoa cerca de 220 mil passageiros dia, tá? Em média. Em janeiro, quando nós assumimos, esse número era de aproximadamente 125 mil dia, e agora em outubro vem subindo proporcionalmente e gradativamente. Hoje estamos com a média de 150 mil dia, né? Então veja, de outubro de 2021 para março de 2020, pós-pandemia, o sistema de transporte coletivo perdeu 70 mil passageiros por dia, né? Então, por isso, Denison, por isso, Daniel, tá? Que a CEMOB, à época, ainda na antiga gestão, e claro, agora, quando nós assumimos em janeiro, teve que fazer toda uma readequação do sistema, né? Vocês recebem reclamações da população, nós recebemos, sim, porque houve a retirada de algumas linhas, houve, certo, a supressão de alguns veículos, certo? Em janeiro nós tínhamos 322 veículos circulando, hoje nós temos 368.
Nós tínhamos 64 linhas ativas, hoje nós temos 70. Nós tínhamos 2.300 viagens por dia em janeiro, hoje nós temos 2.600. Então, se você observar, Daniel, Denison, né, a gente vem de forma gradativa e proporcional ao aumento da demanda, ao aumento do número de passageiros, que eram 125 mil dias, hoje são 150 mil dias, devolvendo proporcionalmente veículos, linhas e viagens também para o sistema. Tá? Como você adiantou, certo? Como tornar mais atrativo, né? Porque é fato, né, que há algumas décadas, vou colocar aí há 10, 20 anos atrás, o sistema de transporte coletivo ele praticamente monopolizava o transporte de passageiros. E hoje esse bolo ele foi fracionado. Os aplicativos surgiram com muita força, né, de 5, 10 anos para cá. E isso, claro, o sistema de transporte coletivo teve essa fuga de passageiros. Ao mesmo tempo, repito, com um aumento de outros insumos como combustíveis, e eles perderam a arrecadação com a perda de passageiros, eles diminuíram a sua capacidade de investimento. Né? Claro que todo mundo sonha, todo mundo quer. Eu, como gestor, certo, desse contrato, né, tenho certeza que é algo que me frustra diariamente é a gente não conseguir, repito, junto com as empresas, porque os ônibus, claro, não são propriedade da CEMOB, os ônibus são propriedade das empresas concessionárias, de não conseguir colocar melhores qualidades. Mas a gente vem, por parte da prefeitura, qual é o investimento? Nós estamos investindo 3 milhões e 800 mil reais, recursos próprios da CEMOB, no terminal do Valentina. Terminal este que foi abandonado, certo? Na gestão passada, certo? Vocês noticiaram isso daqui e nós está em pleno curso a obra, certo? Estou saindo daqui da Raid, indo lá para o Valentina, Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, vou dar uma passagem lá no terminal, 3 milhões e 800 mil. O que é que isso vai possibilitar? Vai resolver todos os problemas? Não. Mas certamente aquela zona sul da cidade, que sem dúvida é a que mais cresce, é a que mais se expande, e consequentemente quanto mais longe, certo, ali da Lagoa, do terminal do Varadouro, que são os principais hubs de distribuição de linhas, isso vai dificultando. E o terminal do Valentina vai ser justamente esse ponto de encontro, onde a gente, com mais inteligência, com mais planejamento, vai conseguir distribuir as linhas com mais inteligência, tornando as viagens mais rápidas, porque as linhas elas poderão ter o seu percurso diminuído, e a gente conseguindo atender Valentina, Colinas do Sul, certo? E toda aquela região com mais velocidade. Sobre a nova Zona Azul, como é que ela vai funcionar aqui em João Pessoa? Como é que está o processo de implantação? Porque discussões já foram realizadas pela CEMOB e a população vive essa expectativa. Quanto vai pesar no bolso? Como é que vai funcionar? Ok, Daniel, ótima pergunta, tá? Primeiro, só lembrar, né, não custa nada refrescar a memória de todos os ouvintes, de que a Zona Azul ela está instalada em João Pessoa há 30 anos. 30 anos. Então não é nenhuma novidade, exceto nesses últimos 2, 3 anos, onde ela foi desativada, onde ela foi abandonada. E o cenário que nós encontramos, que vocês, Daniel, Denison, que o motorista que está agora no centro da cidade, ele sabe bem do que eu estou falando, é de total desordenamento, desorganização. Você não consegue simplesmente estacionar o seu veículo, especialmente no centro da cidade. Tanto é verdade, certo, que muita gente tem de forma equivocada dizendo: poxa, vão cobrar R$3 lá no centro para estacionar, vai acabar com o comércio. Pelo contrário, os principais defensores do retorno da antiga Zona Azul, agora Zona dos IPs, são as associações comerciais. Fizemos a audiência pública na Câmara de Vereadores, estiveram lá presentes CDL, FEComércio, Associação Paraibana de Comércio, e eles são os principais defensores justamente porque falta hoje ao comércio rotatividade, falta giro, Se o camarada for lá hoje, na Maciel Pinheiro, ele vai desistir de comprar porque ele não consegue parar o seu carro.
Se conseguir parar, são 2, 3 quarteirões, inviabilizando, por exemplo, que uma pessoa idosa com dificuldades de locomoção, ele atenda. Mas então, se existe essa dificuldade é porque existe também uma demanda muito alta. Como é que resolve essa conta? Tem gente que precisa trabalhar o dia todo no centro e também precisa estacionar. Perfeito. Então, mas para isso a vaga deve ser democratizada. Ela não pode ser privatizada. Você não pode tomar para si um espaço que é público, certo? E por isso que existe justamente essa ideia de rotatividade, de giro, né? De você poder, repito, que o maior número de pessoas possível ocupe aquele espaço. E não que você pare seu carro de 7 da manhã, retire de 19 horas da noite, repito, sem dar oportunidade para outros. Essa é o mote, é a inspiração do estacionamento rotativo. Então, foi desativada, hoje gerou essa desorganização. Hoje você tem justamente, como o poder público não está presente, você tem estacionamentos privados cobrando 6, 7 reais a hora para você estacionar. Você tem ali, infelizmente, alguns guardadores de carro, flanelinhas. Temos muitos pais de família que trabalham bem, que são educados, que lavam seu carro, que lhe prestam serviço, mas outros, infelizmente, que achacam, que ameaçam, certo, o cidadão pessoense, cobrando 5 reais, 10 reais, senão eu vou arranhar seu carro. Tá? Então a gente quer justamente organizar, esse é o primeiro ponto, e segundo, modernizar. Né? Porque aquele modelo ultrapassado do mocinho ou da mocinha lá com aquele talão, isso já era. O cidadão hoje ele quer, e é o que nós iremos exigir, porque haverá licitação, que isso fique bem claro. Nós estamos fazendo essas audiências públicas, apresentando o projeto que foi vencedor num edital público, onde apareceram 8 empresas do Brasil todo e deram de presente à Prefeitura de João Pessoa. Nós não gastamos um centavo sequer, certo? Mas nós temos hoje várias ideias, as melhores tecnologias do Brasil e do mundo, certo? Para poder implantar um estacionamento rotativo aqui em João Pessoa de qualidade, porque nós merecemos, né? Porque nós estamos na Paraíba, que a gente não pode ter a mesma tecnologia que tem em Nova York ou em São Paulo, onde quer que seja. Então, nós iremos com o cidadão, ele vai poder comprar tickets de forma antecipada por aplicativo de celular, pelo site da empresa que vier a ser a vencedora, por parquímetros, certo, que serão instalados. Vai ter mapa de calor, Daniel, no seu aplicativo. Você vai sair daqui agora, eu quero fazer uma compra lá na Maciel Pinheiro. Você vai acessar o seu celular e vai programar, planejar a tua viagem. E vai estar lá, eita, lá tem uma área que está muito adensada, muito ocupada, é melhor eu procurar outra rua, porque senão eu corro risco. E aí naquele mapa de calor vai te ajudar, certo? Para que você possa identificar qual é a área que você tem a maior probabilidade de perder menos tempo. Então, difícil garagem também está previsto? É difícil garagem, no edital que nós iremos lançar, certo? A empresa que vier a ser vencedora, né, vai transformar o Mercado Central, parte dele, no edifício garagem, com aproximadamente 400 vagas. É esse o projeto. É por isso que a empresa vencedora vai ter que irá explorar esse serviço, vai ter que fazer uma outorga ao município de João Pessoa de, no mínimo, 15 milhões de reais. No mínimo. Por que eu digo no mínimo? Porque vai haver disputa, vai haver concorrência entre as empresas. A gente espera justamente que esse número chegue a 20 milhões, porque no mínimo, certo? As empresas terão que fazer repasses para a prefeitura, e esse valor do que vier a ser arrecadado será revertido em obras de mobilidade urbana de no mínimo 5%. A gente espera que chegue a 10%, a 15%. Foi? Por que IPs, esse termo? É só uma nova roupagem, uma nova modelagem. Foi, repito, o projeto da empresa que apresentou a melhor ideia, que fez essa alusão a uma planta nativa. É apenas jogada de tentar dar justamente essa nova roupagem. Novo nome. Apelo sustentável também é importante, Denison. A gente exigirá no termo de referência que a cada 5 vagas criadas, uma árvore seja plantada em João Pessoa. Entendi. Se a gente estima 6 mil vagas, 1.200 novas árvores serão plantadas em João Pessoa. Jorge Moraes, superintendente da CEMOB. A gente tem outros assuntos. Fica para uma outra oportunidade. A gente sabe que sua agenda tem outros compromissos agora pela manhã, mas obrigado por ter vindo à Jovem Pan. Obrigado, Daniel. Obrigado, Denison. Obrigado por informar e deixar a população aí sempre bem orientada.